Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. No especial, alusão aos 116 anos de Umbanda, vamos falar hoje com um personagem muito interessante para falar sobre o tema: os desafios na mulher nas religiões afro-ameríndias no Brasil. Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, que falamos sobre todas as vertentes espiritualistas, sistemas de crença, terapias e tudo que permeia também a espiritualidade. Aqui sempre comigo, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Roberto. Bernardo. Olá, galera Reconectada. Começamos bem. O programa passado bem. Foi incrível. Se você perdeu, tá lá no YouTube. Você perdeu um pouco da historicidade da Umbanda. Nos prendemos aos fatos históricos, ou seja, Um abstract que fizemos. Se são fatos históricos, são fatos que estão em relatos históricos, tá? Claro que a Umbanda vai muito para além disso. A gente está fazendo um especial parabenizando, é uma forma de homenagear essa religião belíssima e desmistificar também. Sim, claro, sempre. Essa religião belíssima que é a Umbanda, né? A religião legitimamente brasileira que foi constituída, amalgamada de várias culturas. Tem indígena, tem bantu, tem iorubá, tem kardecismo, tem cristianismo, tem islamismo, tem judaísmo. Então, é uma religião que amalgamou todos os povos aqui que fizeram esse país nascer, crescer, e que se coloca aí à disposição das comunidades, da resistência. São os grandes médicos dos pobres, né? Uhum. Então, são os médicos aí, os médicos populares, são aqueles pais de santo e mãe de santo que acolhem em suas casas, muitas vezes, quem nunca viram na vida, né? E quem não é acolhido em outras religiões, muitas vezes. E que não é acolhido em outras religiões, né? Então, outras pessoas, por conta do seu posicionamento sexual, ou do seu posicionamento político, ou do seu posicionamento, são muito bem acolhidos na Umbanda. E nós temos, sim, que falar disso, né? E para falar disso também, Roberto, a gente tem um grande desafio, né? A mulher na sociedade tem um grande desafio, né? Ela é mãe, muitas vezes ela é dona de casa, ela é esposa, ela é tudo, né? A grande fortaleza da família, é o pilar da família, né? Mas como é que é esse desafio quando se coloca ainda um pano de cabeça e uma guia no pescoço? O próprio peso da palavra mãe, né? A mãe do santo, a mãe de santo. É a sacerdotisa, porque né? a palavra mãe, ela deixou de ser uma palavra ligada a quem é zeladora, né, da espiritualidade do filho, para ser realmente uma mãe, que tem a obrigação de mãe. E que muitas vezes deixa de cuidar dos seus filhos biológicos para cuidar de milhares de filhos de Como é que uma mulher santo. lida com esse peso todo, com essa responsabilidade? Não é nem E responsabilidade. o machismo, é Roberto? peso. E o machismo, que também ainda é muito, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade. Será que isso entra nos terreiros de Umbanda? Vamos ver, vamos saber, eu tô curioso. Vamos ver. E outra coisa, né? A gente tem que entender o seguinte: o próprio candomblé foi constituído também no Brasil por duas mulheres, duas princesas africanas. Nós temos expressões femininas, a Luzia Pinta, como eu falei, no Calundu, né? Então, as mulheres foram grandes pilares espirituais brasileiros. Então, para falar sobre tudo isso, ela que carrega uma ancestralidade de liderança, que remete lá de sua mãe, a grande sacerdotisa, que ela toca ainda o terreiro plantado por sua mãe, né, que ela resgata todas essas origens que a gente vem falando. Mãe Gardênia de Ançã, muito bom ter a senhora. Bem-vinda, Mãe Gardênia. Aqui, Acho que eu não lembro, mas eu já visitei algumas vezes seu terreiro e fui tão bem acolhido. Teve uma festa de Ançã que tinha uns acarajés. Nossa, me deu fome. Tu lembra do acarajé? Ah, tu lembra da gira? Não, lembro do acarajé. Muito bom. Tô brincando. Que ficou a memória afetiva, né? Mas, Bem-vinda, Mãe Gardênia. Bem-vinda, muito bem-vinda. Mãe Gardênia, eu queria começar esse programa. Vamos começar light, né? Vamos começar light. A sua mãe Balbina, faz parte da história da Umbanda no Ceará, né? Não tem, eu acredito que não tem um umbandista assim da velha guarda, né? Porque tem muitos umbandistas novos, a gente vai falar isso depois, né? Umbandistas da nova geração, que eles preferem, inclusive, apagar a memória, muitas vezes, dos ancestrais, porque eram ancestrais que cultuavam a Umbanda, que para eles não servem mais, mas esse é outro assunto, né? Mas os mais antigos, o que preservam, estão lutando, inclusive em ações governamentais, como a senhora é muito presente nessa luta pela religião. Impossível não conhecer Mãe Balbina, né? Então, a senhora conviveu com ela, participou de todas essas lutas dela.
Como mulher, mãe Gardênia, quais foram as lutas principais, quais foram os maiores desafios que a senhora presenciou, mãe Balbina, tendo que lutar para preservar essa cultura e que a senhora acha que a senhora, inclusive, herdou esses mesmos desafios? Isso. Bom dia, né? Bom dia. Benção aos mais velhos, aos mais novos, né? Me sou mãe Gardênia de Os mais velhos no caso ele, mais novos no caso eu, mas é coisa etária mesmo. Isso. Eu venho de uma mulher guerreira, né? Mãe Balbina do Caboclo Rei dos Índios, aonde fundou o Centro Espírita de Umbanda Jesus Maria José em 1956. Eita. Nasci no chão do terreiro, que era na época que não tinha maternidade, eram as parteiras, né? E fui crescendo, visualizando os trabalhos de mãe Balbina, com muito sacrifício, com muita dificuldade, né? Foi abandonada por toda a família por conta da religião, mas ela nunca desistiu de ser a mulher guerreira, a mulher que foi escolhida também por Deus, pelo mundo espiritual. Sim. Como guia espiritual dela, o seu Caboclo Rei dos Índios, Caboclo Tapindaré, que foi a primeira entidade que ela começou a trabalhar. E sempre ela disse, eu serei essa mulher de fibra forte. E ela foi trabalhar em casa de família para se sustentar. E começou os trabalhos, né, dentro da casa. Ela antes era muito católica, né, e o padre, o Frei Ambrósio, ela curava dentro da igreja e dizia, Balbina, você tem uma mão de cura. E aí ela disse, não, mas eu não dou. E ela foi e disse, não, você tem que seguir sua missão, Frei Ambrósio. E ela procurou, tudinho, começou a incorporar com o seu Rei dos Índios e fazendo curas. E na época ela colocava a Oxalá em cima de uma mesa, isso morando só, na mesma casa, Carvalho Júnior, São João do Tauape, e começava a trabalhar. Atendia as pessoas, né? Era na época da ditadura. Né? Ela nunca foi presa, mas ela disse que enfrentava muitas dificuldades, né? Perseguição, mas ela nunca desistiu. Então, eu quero dizer assim, venho de uma mulher, filha, com muito orgulho, com muito amor, dessa mulher guerreira, mãe Balbina. E hoje eu sou feliz em ser umbandista. A senhora falou assim, alguns fatos bem importantes, né? Aí eu quero a sua visão como filha, que também foi um desafio, acho que doía mais na sua mãe do que na senhora, né? Isso. Porque ela trabalhava em casa de família, isso, ainda arranjava um tempo para curar na igreja. Isso. Teve a dificuldade de ter seus filhos em condições que hoje é visto como precário, mas que antes era normal, as parteiras dentro do terreiro. Mas que muitas vezes tirava dos recursos da família para ajudar os outros, pessoas que nunca tinham visto na vida, né? Isso. E muitas vezes também, muito provavelmente, né, que deve ter acontecido com a senhora, aconteceu comigo, ela pode ter deixado de dar uma certa atenção para a senhora, para poder dar atenção para essas pessoas, deixou de colocar dinheiro dentro de casa, o recurso dentro de casa, que ganhava com muito sacrifício, para colocar no terreiro. Hoje a senhora tem esse entendimento muito claro, essa maturidade. Mas a pequena Gardênia, o que a senhora achava disso? A senhora fala, pai, por que a mamãe está pegando o dinheiro da gente e dando para os outros? Eu não entendi. Eu olhava, eu mesmo chegava e disse, mãe. Aí ela disse, minha filha, eu tenho que acolher, eu tenho que ajudar. Ela dormia no chão e dava reja, aquele que ela tirava da rua. Né? Ela ficava sem comer para ajudar aquele que estava lá fora. Então eu fui crescendo e vendo tudo aquilo, achava um absurdo. E eu, meu Deus, eu ficava... E eu disse, não, mãe, eu tenho certeza que não dá para mim, não. Ela disse, você não sabe o que você está falando, não é o que você quer, não. É o que Deus e a espiritualidade têm na sua vida. Lá na frente você vai me falar como vai ser a sua história. Eu tive, mãe Gardênia, o prazer, a honra de ver a mãe Balbina trabalhando com Cibamba. Isso. Incrível, uma mulher forte, extremamente acolhedora. Isso. Mas como a senhora estava... Era uma transformação, inclusive. Eu quero dar Era uma transformação, porque eu também eu conheci, eu tive o prazer de conhecê-la, né, no Angírica, eu também fui muito bem acolhido na casa da mãe Gardênia. Não era nem sacerdote na época, e fui acolhido, acho que melhor do que como sacerdote em outras casas. É uma característica da sua casa, né? Acolher muito bem. Acolher muito bem. Quem vai conhecer. E aí eu vi aquela senhora que aparentemente estava cansada,
pequenininha, né? Que a pessoa poderia até confundir isso com fragilidade. Mas quando vinha esse bamborrei do aquela mulher se transforma, ela ficava gigante, né? Era? Vinha uma força que ninguém sabe onde é que vinha, né? Com certeza. Então, a senhora era filha, teve que dividir sua mãe. Porque como a gente estava falando no começo, né, a questão da mãe, ela deixou de ser uma zeladora da espiritualidade para ser mãe mesmo. Os filhos agora agem, a senhora deve passar por isso. Tratam a mãe de santo como se fosse sua mãe com obrigações de mãe. Então, você teve que fazer essa divisão e teve a transição de deixar de ser a filha da Balbina para ser mãe de santo. Como é que foi isso? Para mim, no começo, é porque faz muito tempo que eu já venho tomando de conta da casa. Logo quando ela chegou, ela disse: minha filha, eu vou passar o terreiro para você, porque eu estou cansada, eu quero que você dê continuidade, né? E para mim, eu sempre tendo aquela resistência, porque eu fui crescendo, vendo todo o sofrimento, toda a caminhada, né? E aí eu disse: não. Mas é o que eu digo, não é o que a gente quer, é o que Deus e a espiritualidade têm na nossa vida. Nossa história, quem escreve são eles. Mas para a senhora, mãe, assim, quando ela foi falando isso, a senhora também teve sua vida, a senhora pode ter também tido outros trabalhos paralelos, né? Onde davam, nesses trabalhos mais formais do ser humano, sem ser trabalhos no terreiro, né? A necessidade também de trazer o pão de cada dia para a sua família, a senhora também é mãe, né? A necessidade de trazer esse sustento para a família, isso em algum momento não deu um tilt na cabeça da senhora? Não, peraí, eu vou deixar de trabalhar, trazer o pão para minha família, para estar aqui no terreiro? A senhora, não, a senhora já teve aquela, a gente chama de diarreia cerebral, né? Aquela história, não, eu vou ter uma vida normal. A senhora já teve essas dúvidas? Assim, eu trabalhava, desde meus 14 anos de idade eu comecei a trabalhar e cheguei para ela que daquele momento, agora quem ia trabalhar era eu, para poder... Ela se dedicar 100%. Era. E aí eu fui trabalhar, né, muito feliz, trabalhando dentro do terreiro. E para mim comecei muito feliz, comecei a incorporar com 14 anos de idade, com muita felicidade, com muito amor. Abracei, né, a causa e ela, vamos embora. A gente ia para a mata, né, ia para a cachoeira, para o mar, fazendo obrigação. E aí eu quero dizer para você que sou feliz. Mas a senhora teve alguma dúvida assim, alguma vez, nos seus... deve ser muito difícil também, inclusive o esposo da mãe, a Ardente está ali nos bastidores, né? Nos seus relacionamentos interpessoais, seus relacionamentos pessoais, tipo assim, a senhora vai conhecer alguém e fala assim: tu é mãe de santo. Como ter uma vida, né, para além do terreiro? Como ter uma vida para além do terreiro. É possível esquecer um pouquinho que é mãe de santo, porque todo mundo precisa de uma folga. Só que eu acredito que o sacerdote nunca tem que ser sacerdote em lugar nenhum, né, mãe? Então, mas como foi isso? A pessoa conhecer alguém e falar: não, tu é mãe de santo, pô, não, quero papo contigo, não. Ou então no trabalho, a senhora sofreu retaliação da pessoa não querer lhe contratar porque sabia que era um bandista. A senhora teve isso? Já. Em relacionamento, já tive relacionamento que disse: não, você tem que escolher a religião ou o nosso namoro. Eu digo: pois vá na santa paz e me deixe com a minha religião, né? Dentro do trabalho, enfrentei muitos preconceitos, mas não me deixava triste, porque eu sempre levantei essa bandeira que sou um bandista, filha de uma mulher guerreira e um bandista. E, para mim, não é vergonha, é orgulho. A senhora teve essa raiz também, que foi assim, a mãe Albina, pela força dela, lhe construiu uma mulher forte também, né? Mas quais são hoje, desde assim, pela história da sua mãe, pela sua história, que desafio você pode pontuar hoje que a senhora entende que a mulher passa na religião e que o homem não passa? Eita! Vamos tocar fogo agora no parquinho. É porque a gente vive, mãe Gardênia, numa sociedade patriarcal e machista. Né? Então, assim, os pais, já sofreu preconceito por ser mulher dentro da religião? Muito, né? Muito preconceito, né? E a gente vê... Na sua prática, o que a senhora entende? Olha, se eu fosse um pai de santo, eu não estaria passando por isso. Eu estou passando por isso porque, além de ser um bandista, eu sou uma mãe de santo, eu sou uma mulher. A gente, mulher, enfrenta mais, né, esse preconceito. A gente chega, às vezes, em muitos locais, olha,
não é nem umbandista, é macumbeira, é satânico, né? De uma religião do demônio, que realmente a gente ainda enfrenta muito essa intolerância religiosa, esse preconceito, que era mais, agora está menos, né? Mas a gente ainda enfrenta. Mas em relação aos pares, mãe Gardênia, a senhora sente quando vai dentro das reuniões de Umbanda, a senhora frequenta outros terreiros, a senhora é muito conhecida. Isso. A senhora sente que com os próprios pais de santo existe algum tratamento ou visão diferenciada em relação às mulheres que são chefes de terreiro? Eu acho que para a senhora até hoje mais não, né, mãe Gardênia? Porque a senhora já é tão conhecida e já tem tanta história dentro da religião. Isso. Então a senhora hoje é muito respeitada. Mas a senhora nota que dentro da religião, a senhora observa, a senhora é muito observadora. Filha de Ançã, filha de Ançã, né, caladinha ali, só observando. Né? Mas, vamos lá, a senhora nota que existe sim ainda uma predileção pelos homens, ou então uma questão de colocar as mulheres sempre como um serzinho frágil, e não deixa até as mulheres expressarem a guerreira que tem dentro delas? Sim, a gente ainda enfrenta, né? Eu vejo muito, eu observo muito também esse lado, que a gente chega, às vezes, em locais que a gente é destratada, porque é mulher, entendeu? Mas é como eu digo, eu sou de Ançã e eu não me abato com aquela sua indiferença que eu levanto e digo, eu também posso. Né? Se você pode guerrear, eu também posso. Se você pode falar, eu também posso. Se você pode caminhar, eu também posso. Isso não é nenhum problema, mas que a gente enfrenta, sim. Pode falar. Eu quero falar assim. E a gente, de um tempo para cá, a gente ainda vem enfrentando muito, porque assim, eu, né, sou de Ançã e Xangô, fui feita no Omolocô. Casal do e Dendê. Umbanda, Casal do né? Casal do Mas Dendê. eu tomo de conta da casa de Umbanda, e muitas vezes a gente é assim, porque não sou de outra, assim, Jurema, tudinho, porque eu só sou de Umbanda. Muitas vezes a gente é criticada porque Umbanda meu Deus. tá tão atrasada, mas eu gosto do... É engraçado, porque a gente conversando, é bacana a gente conversar com as pessoas, né, que praticam mesmo a religião, que estão vivenciando ali, porque a gente começa a ter visões que às vezes a gente, como está fechado, na nossa prática mesmo, acaba não percebendo muito, e não fica muito claro para as pessoas. Mas, por exemplo, a Umbanda, ela tem, assim, eu acho que a Umbanda sofre menos preconceito externo, porque as pessoas estão com aquele processo de embranquecimento, de colocar o jovem místico dentro da Umbanda, a Umbanda gratiluz, a Umbanda paz e amor, a Umbanda que aceita tudo, a Umbanda que trabalha menos magia e mais contemplação. Isso faz com que a Umbanda seja mais aceita. Mas existe uma cobrança dentro da própria Umbanda, de alguns pais de santo, de algumas mães de santo, de alguns sacerdotes, que você tem que ser mais raiz, tem que ser Jurema, tem que ser Omolocô, tem que fazer também quimbanda para ser mais o bichão, mais o trevozão, né? Então existe também essa cobrança dentro da Umbanda, né? De ser, não das pessoas, eu acho que os filhos hoje que procuram a Umbanda, quanto mais light, melhor para eles. Eles vão uma vez na semana, a gente estava até conversando sobre isso nos bastidores, passam uma vassourinha ali, outra coisa, mas não quer ter obrigação com a religião. Eu costumo dizer, Umbanda não é aquela igreja que você vai só dia de domingo, né? Umbanda é comunidade. Mas as pessoas têm essa coisa. E outra coisa, ir para a mata para contemplar a natureza, mas não ir para a mata para poder pegar uma folha, para poder... Essa parte mais braçal, mais... Isso. Que é a coisa raiz da religião mesmo, que é de passar horas e horas, trabalhar o dia todo depois do trabalho, ter que ficar lá num ponto de força, tendo com vergonha, porque às vezes passa uma pessoa na cruzilhada, macumbeiro, mas estou aqui fazendo o meu trabalho, né? Então, as pessoas estão esquecendo muito isso, e a Umbanda tem essa parte da Umbanda que é muito light. Mas aí também tem por conta o outro lado que a senhora estava falando, que é dos próprios umbandistas que cobram que você seja o mais trevoso possível, né? Mas você é só umbandista, cadê a Jurema? E por que não faz aqui em Umbanda? Por que não trabalha com Exu mais raiz? Então tem essa questão que às vezes a gente não enxerga, né? Mas eu acho assim, viu, Gardênia? Eu acho que a Umbanda, ela trouxe todos esses elementos para dentro dela. Claro. Né? Então a gente tem quimbanda na Umbanda, tem Jurema na Umbanda, tem cantaria na Umbanda. Com certeza. Então tem todos esses elementos, né? Eu acredito que muitos desses sacerdotes que vão buscar esses cultos fora, na verdade, eles, por não ter muitas vezes essa referência que a senhora tem, ele tem que buscar uma referência mais raiz em outro lugar. Para trazer para a sua casa, né? Porque ele está vendo que a Umbanda realmente ela está
retomando devagarinho, porque eu quero perguntar, Mãe Gardênia, o que é que a senhora acha dessa nova Umbanda que a gente está vendo, se formando nas redes sociais, né? Muitos dos sacerdotes raízes, infelizmente por conta do seu tempo, ou até por desconhecimento, porque são realmente mais antigos, não tem tanta presença nas redes sociais, e acaba que essa ausência dos mais antigos fazem com que esses mais novos ecoem. E aí acaba que nas redes sociais as pessoas que são leigas entendendo que a Umbanda fosse aquilo. Bota logo a Mãe Gardênia e Saia Justa. Desenvolvimento online a senhora faz? De jeito nenhum, só totalmente contra, entendeu? Entidade de YouTube, de internet, de TikTok, que é o que a gente muito está vendo. A gente vai fazer um desenvolvimento quando a gente olha uma doutrina de uma entidade que nunca eu escutei dentro da minha casa, eu digo, é para lá. Conversa é essa. A entidade, ela tem que ser da doutrina da casa. Ela tem que nascer no terreiro, né? Aí canta um ponto que canta lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que aqui eu nunca nem escutei, eu digo que caboclo é esse. Bom, eu quero que você pegue a pemba, risque aqui o ponto, para a gente saber se realmente o caboclo... Tem fundamento, né? Então, quer dizer, o que está acontecendo muito é essa história de desenvolvimento online. Uma moça chegou para mim e disse, Mãe Gardênia, eu quero fazer meu desenvolvimento online. Eu digo, minha filha, eu ainda não sou desse tempo e nem quero ser. Eu quero ser mesmo da Umbanda que minha mãe me fez e deixou plantado dentro dessa casa. Ainda sou do tempo atrasado, que dizem, né? Que a gente está muito atrasado, mas eu quero estar no meu atrasado. É o que a gente estava discutindo no porque primeiro aí programa. é onde está a raiz. Exatamente, raiz. O baú dos velhos. Sim. Sabe? Essa história da Umbanda nova para mim. Me desculpe, mas eu sou contra. E outra coisa, Mãe Gardênia, a história de ensinar fundamental. Aprenda a fazer a firmeza do seu anjo de guarda online, aprenda a firmar seu Exu online, a assentar seu Exu online. E eles vendem muito essa questão não, porque é um direito seu ter o assentamento do seu Exu. Com que fundamento? Aí eu pergunto para a senhora, o que é que a senhora acha disso? Eu, novamente, contra totalmente, entendeu? Da onde é que você, dentro de um terreiro, a gente tem toda aquela preparação, cuidado, o preceito, né, para levantar uma quartinha de Oxalá de anjo de guarda de um filho de santo, aonde você escuta na internet, pegue, faça assim, desse jeito... Totalmente, sabe? Sem fundamento, que tem um fundamento, sem né? Fundamento, tem um processo para aquilo ser feito. Ensinar banho de ervas. Você sabe que se aquela erva pode servir para mim, pode ser não ser para você. Então, a história de banho, de assentamento, totalmente errado. Gente, eu fico triste quando eu olho. A gente fica triste, porque a gente vê os pais, mães antigos que a gente... não vê falando, não está aqui se defendendo a nossa religião, entendeu? Aonde os novos estão chegando e levando a religião do jeito deles, e os antigos, nós que vêm de pessoas antigas dentro da Umbanda, raízes, né? Da Jurema, do Candomblé, da Quimbanda. E os que estão chegando agora estão dizendo que a gente não é nada. Não sabe nada. Não sabe nada, não faz nada, não é nada. Naquela casa não tem axé, naquele pai de santo ali não tem nada. Pelo amor de Deus. Onde é que nós vamos parar? Aí tem giro online, desenvolvimento online, aprenda a fazer suas firmezas de anjo de guarda agora, online. Saiba que pode ter certeza. Primeiramente, nosso pai Oxalá, os guias e os orixás, mais cedo ou mais tarde eles vão cobrar. Vão cobrar. Pode ter certeza. Aí só uma pergunta que eu quero fazer também, que eu acho que é importante para a gente desmistificar um pouco isso. A gente fala sobre, porque vão cobrar, se você fizer uma coisa sem fundamento, vai ter problema, existe demanda, existe magia, existe um monte de coisa que parece ser contraditório com a frase, a Umbanda é paz e amor. A Umbanda é só paz e amor? Mas a senhora vai responder. Só um pouquinho, só depois do intervalo. Fica aí que o papo tá bom, fica aí. Mãe Gardênia de edição hoje na Reconnect.
O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987-960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Um papo muito agradável aqui com Mãe Gardênia de Iaçã, essa figura importantíssima dentro das religiões afro-brasileiras aqui no Ceará, herdeira de um terreiro que data aí da década de 50, tá? Então, da Mãe Balbina, então ela está aqui representando. Infelizmente, pessoal, sei que tem muitas mulheres importantíssimas dentro da religião que fazem seu trabalho, tem iguais desafios como a Mãe Gardênia, mas aqui sintam-se representadas, né? A nossa ideia aqui foi trazer uma pessoa com lugar de fala, para dizer para a gente os desafios de ser mãe, de ser mulher, de ser dona de casa, de ser mãe de santo, de ser mulher, né? Então aqui a Mãe Gardênia representando aqui todas as mulheres humanistas do Ceará nessa homenagem. Na verdade, o intuito é homenagear as mulheres através da Mãe Gardênia, que tem esse trabalho belíssimo junto, que remete aí a muitas décadas da mãe dela. Antes de ir para o intervalo, Roberto fez uma pergunta muito bacana. Roberto, refaça a... Vamos lá. Então, a gente estava falando, você estava falando sobre a questão do não fundamento, né? De um banho, de você não passar um banho fundamentado com a mão, né? Da mãe de santo ou do pai de santo, dentro de um terreiro, porque tudo isso, essa ritualística não é acaso, não é por acaso. Não é por acaso que existe o chão do terreiro, não é por acaso que existe o zelador, a zeladora. Então, do perigo que isso pode causar para quem está fazendo, a gente falou sobre questão de magia, de que o orixá cobra. E a minha pergunta, que eu acho que é interessante a gente começar a debater sobre isso, porque muitas pessoas vêm para a Umbanda achando que a Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. A Umbanda é só paz e amor? A Umbanda é paz e amor, mas ela tem um fundamento dela. Ela tem toda a preparação. Para ser paz e amor, senão não é paz e amor. Paz e amor. Senão vai ser uma complicação para quem não pratica de forma coerente, correta. Por que que existe o terreiro? Porque o terreiro vai lhe ensinar você se preparar para ter os fundamentos. E o chão do terreiro é sagrado, né? O chão do terreiro é sagrado. Para isso tem os assentamentos, os fundamentos, né? A casa é toda assentada, toda guardada, né? Então, assim, quando se vai fazer um banho, né? Uma preparação, um banho ou uma defumação, tem que saber o que é que vai fazer, né? Não é você chegar e fazer de qualquer jeito, porque aquela erva você tem que saber para que serve, se é um descarrego, se é uma limpeza, a defumação para que serve. Não é eu fazer porque eu li, porque eu vi na internet, eu vou fazer. Ali pode não dar certo para você. Outra coisa também que eu acho interessante, foi uma frase que eu ouvi que me marcou muito há alguns anos, que foi assim: incorporar, todo mundo incorpora, mas incorpora o quê? Incorporar em casa. Tá cheio de doido no Hospital Mental da Messejana, cheio de médio. Cheio de médio no Hospital Mental da Messejana. Médio, eu acredito que médio todos somos, mas se você sem o preparo e sem estar no local correto, no momento correto, com aquele preparo correto, o que você pode incorporar? Será que é realmente um espírito evoluído ou será que você está... Eu vou só contar aqui um pouco da história. Há muitos anos atrás, Mãe Balbina tinha uma amiga que era coordenadora do Hospital de Messejana e sempre dizia: Balbina, eu vou te levar no hospital só para você passar assim um pouco, para você ver o quanto é triste.
Chegavam muitas pessoas lá cantando o ponto do Pai Joaquim, da Tapuia, de uma Pombogira, de um Exu, que não vinha de religião nenhuma, era de outras religiões. A família jogava porque era louco. Por que é louco? Não, porque estava cantando o ponto do Pai Joaquim, porque estava cantando o ponto de Exu, do seu Nego Gesso, né? Então jogava lá porque não aceitavam. E aí, muitas vezes a mãe chegava no hospital, fazia curas, né? E às vezes eram obsessores, porque também tem esse lado que muitas vezes as pessoas acham que estão incorporadas. Que é o perigo do desenvolvimento online. Pronto, né? Que é o perigo do desenvolvimento online. Eu estou incorporando em casa, no trabalho, no terminal. Afinal? Pois é. O obsessor, ele dá passo. Ele fuma, ele bebe, ele canta. Ele até pode falar bonito, né, Margarida? Muito, muito. E às vezes não é um guia, é um obsessor que você tem que estar dentro do terreiro para você ter esse fundamento. Tá? Então, eu sou totalmente contra essa história de desenvolvimento online. Preparação online, vá para um terreiro. Pé no chão. Pé no chão. É o que eu estava falando, né? É muito fácil, acho, para a espiritualidade enganar, e a gente é muito fácil. Porque muitas vezes o kardecismo hoje está até melhor. Eu conheço muitas pessoas kardecistas que até estão permitindo agora que pretos velhos se apresentem, né? E tudo mais. Eu acho que é a volta do filho pródigo, né? Isso. Tem um programa que quiser assistir, a Umbanda e o kardecismo. Nós temos um programa. Está lá no YouTube. Mas nós também temos alguns centros espíritas, né? Que ainda são ainda fechados para essas, porque dizem que os espíritos que se apresentam de Umbanda, como Preto Velho, indígenas, Exus, são espíritos atrasados porque falam de uma maneira mais simples. São evoluídos por conta da sua expressão, né? Aí, como a senhora está dizendo, existem obsessores que falam bonito, falam o que querem, diz que são o que quiserem. Então, quer dizer que o Preto Velho que está sendo honesto com sua espiritualidade, levando a paz, trazendo a cura, é evoluído. Agora, aquele obsessor que muitas vezes está no centro espírita sendo tratado como médico, esse é um evoluído porque fala bonito. Então, para você ver como nós, seres humanos, somos facilmente enganados, né? Com certeza, totalmente. Mãe Gardeni, e vamos lá, voltar para a história da mulher. Hoje, para a senhora se dedica hoje 100% ao seu terreiro, à sua espiritualidade. 100%. 100%. Como é que esses desafios de ser mulher, de ser a mãe? Porque o pai, a palavra pai de santo já tem um peso. Mas o pai é o pai, né? O pai é aquele que sempre está ali, o companheiro da mãe, né? E as pessoas, a palavra pai, que é que você já imagina? Ele pode ser um pouco mais duro, mas ele é o pai, ele é o homem. Ele pode dar um carão. A mãe, me parece que se espera só doçura. Você pode fazer a porcaria que for, a besteira que for, mas ela é mãe, ela tem que acolher, botar no colo e passar a mão na cabeça. A senhora sente que as pessoas esperam isso de você? Seus filhos esperam isso de você sempre? Isso, mãe, né? Mãe. Desabafa, Mega. Tira do teu coraçãozinho. Assim, eu sou dedicada, né, dentro da Umbanda muito tempo, né? Porque a gente... Mãe Balbina, sempre Mãe Balbina, porque essa mulher é muito importante. A sua referência, né? Então, ela, assim, a gente morou dentro de uma casa onde era o terreiro, era a casa, a cozinha, a sala, tudo era o terreiro, né? Hoje que tem essa divisão, né? Eu tenho minha casa, o terreiro, mas eu sou de domingo a domingo dentro do terreiro. Não tenho lazer, né? Às vezes eu fico tristinha, o meu companheiro, meu esposo, né? Eu digo, amor, ainda bem que tu é da mesma religião, porque se não fosse, né? Você já tinha, né? A senhora tem quantos filhos hoje? Eu tenho 2 filhas. Filho de santo, hoje eu estou com 40 filhos de santo. Gente. A senhora acha que tem filho de santo? Desculpa interromper, perdão. Tá. Mas é porque eu acho importante perguntar. A senhora acha que existem filhos de santo que transferem uma dor que eles têm com a mãe para a esperança de ter uma mãe como a senhora? Tipo assim, eu tenho uma dor com minha mãe, eu não tive mãe, perdi minha mãe, eu sou abandonado pela mãe, e agora a senhora é minha mãe. Tem muito isso? Isso, muito. E eu abraço... Peso. Mas é um peso, né, Margarida? E porque você sabe que pai de santo e mãe de santo é psicólogo também, né? Tem que ser também, né? E aí eu digo, filha, deixa eu te dizer, eu sou tua mãe espiritual, mas eu quero te dizer, mãe é mãe. Por mais seja lá, é mãe.
abraça tua mãe, acolhe tua mãe enquanto pode dizer, porque assim, eu fui uma filha muito dedicada, eu dei rosas à minha mãe em vida, então eu quero passar sempre esse trabalho, esse amor dos filhos para os pais e mães, porque é lindo, sabe? Mas mesmo assim eu abraço, eu disse, olha, deixa eu lhe dizer, a mãe te ama, a mãe vai tirar um tempo para você, mas eu quero dizer para você que a tua mãe, que você foi gerada, ela é a sua mãe. É sua mãe. Ela pode ser o que for. Eu zelo pela sua espiritualidade. Pronto. Porque eu acho que muitas pessoas que saem do terreiro, é normal. Todo terreiro tem pessoas que entram, saem, tem gente que sai chateada, mas é porque esperam do dirigente algo que não é do dirigente, do sacerdote. Esperam algo muito mais pessoal, esperam algo do pai, que seria, mas é o meu pai, não poderia falar minha mãe, mas esquecem que... E experimenta sair para jantar com 2, 3 filhos, não chamar o resto. Pronto. Aí a 15 grande. Aluga um ônibus e vai com os 40, né? É uma guerra. Ai, porque a mãe gosta mais de fulano, não gosta muito. Eu gosto de todos, abraço, amo meus filhos. Mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. Né? Mas tem essa ciumeira, isso é normal. Né? Toda casa, todos os pais, mães enfrentam, né? Mas acaba tudo, família unida jamais será vencida. Eu digo, olha, vamos pregar o amor, quero dizer para vocês aqui, todo mundo é igual, que ninguém é melhor, pezinho no chão, estamos aqui no mesmo barco, vamos lá. Balançar para um lado, todo mundo balança. E aí tem a questão da urgência, né? Porque o problema, a urgência é de quem está doendo, né? Então, se você está lá com suas... A senhora aí estava falando nos bastidores, né? Ninguém sabe como é que está a sua relação com o seu esposo, ninguém sabe como é que está seus filhos biológicos, ninguém sabe como é que está a sua saúde, ninguém sabe se a senhora teve uma raiva, ninguém sabe se a senhora estava não sei quanto tempo numa fila de um banco, chegou no terreiro, mãe, eu preciso conversar com a senhora urgente, é um problema. Mas a senhora sente essa falta, porque assim, muitas vezes as relações que geralmente as pessoas têm com os pais se reverberam no pai de santo, na mãe de santo. Por exemplo, mesmo na mãe biológica, no pai biológico, a gente sempre espera que o pai biológico, a mãe biológica sempre esteja bem para me tirar de um problema. Porque é minha mãe, meu pai. Porque é minha mãe, meu pai. Obrigação. É obrigação. Só que isso não é do pai de santo, da mãe de santo. Ele tem vida. Claro. Né? A senhora nota que às vezes há uma incompreensão? Muitas vezes. Alguns compreendem, outros não, já leva para o outro lado, né? Aí sai da casa, sai falando mal do pai de santo, da mãe de santo, aquela casa, ela não é de axé, o pai de santo isso, quem leva a culpa é o pai e a mãe. Mas não procura saber também como é a vida da gente zeladora de Umbanda, de Candomblé, né? De Jurema. E aí não procura saber quantas vezes eu estou dentro do terreiro com o coração a mil. Como quando foi o desencarne da minha mãe, com 7 dias eu cheguei e disse, meu pai, eu quero que o senhor me dê permissão e eu vou embora, porque eu não consigo, eu não vou conseguir. E disse, levante, acende todas as velas e defume essa casa que você vai conseguir. Então, dali eu sei que eu consigo muitas coisas e nós vamos conseguir. Então, assim, eu quero dizer que muitas vezes eu estou, não só eu, como meus irmãos, pais, mães. Quantas vezes nós estamos que só Deus e os guias sabem. Mas a gente levanta a cabeça, respira, reza, faz aquela oração, porque nós somos um instrumento. E a gente incorpora, eu quando eu termino assim, totalmente leve. Revigorada, porque né? eles disseram o quê? Você é forte, você vai conseguir. E assim, todos que estão aqui pedindo com uma dor, com um sofrimento, você vai conseguir resolver o problema, porque a gente está aqui nessa força. Muito bem. Então, é muito bom, sabe? Às vezes você está dentro de um terreiro e você ter essa vibração da paz, do axé, da força, e dizer que nós somos importantes e a gente veio para esse mundo para cumprir. Pedrejado, olhado assim de uma forma que nós somos do demônio. Isso, sabe? Não vamos olhar para esse lado, não. Vamos dizer que nós somos filhos de Deus, que Deus é um só. Ele é puro e é verdadeiro. E Deus está em todas as religiões. Né? Deus não trouxe religião para o mundo. Ele pregou a palavra. Ele disse, onde tiver 1, 2, 3, eu terei presente. Quem foi Madalena, né?
Madalena enxugou os pés de Jesus. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém, porque todos nós somos pecadores. Eu só quero dizer que nós somos do bem. Porque quantas pessoas, Umbanda, Candomblé, Jurema, que banda transforma, acolhe. Né? E vidas transformadas então, mesmo. Pessoas saíram de vícios, pessoas saíram da depressão dentro das religiões, né? Da Umbanda, nós somos vistos como os demônios, mas nós somos demônios do bem, entendeu? Porque eu quero dizer, quantas casas acolheram, que chega lá e que faz um banho de erva, que uma cura com uma erva, sabe? Quantos pais e mães, mas só somos julgados. Que a gente ainda enfrenta muito ainda essa intolerância, mas graças a Deus hoje o Estado, né, a Prefeitura, como hoje nós estamos aqui podendo falar da espiritualidade onde a gente não tinha. TV pública, né? Enquanto os antigos não tinham essa oportunidade. Então é muito importante, é de uma importância sim. Graças a Deus que a gente está conseguindo chegar lá. Gardênia, e em relação ao seu terreiro, eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais são os dias de gira, qualquer pessoa pode ir, como é que é? Isso. A gira acontece todas as quarta-feiras, a partir das 18h30. Quando não acontece gira, a gente coloca lá no Instagram, São Banda giras Jesus. Abertas. É giras abertas ao público, né? Às quarta-feiras. Quando não acontece, a gente posta lá no Instagram, Banda Jesus Maria José, que também a gente tem um blog. Então, eu queria desmistificar, isso é muito importante, a fala da mãe da Gardênia, para mim foi essencial, porque nós falamos de alguns pontos importantes, gente. Eu queria, para os reconectados, para os telespectadores que estão assistindo a gente, a primeira vez ou a segunda vez, ou já assiste a gente há muito tempo, né, que tem telespectadores bem fiéis aos 5 anos de programa que a gente tem, queria fazer uma pergunta para você que tem ainda esse coraçãozinho fechado para as religiões de origem afro-ameríndias, tá? E leva isso como preconceito, né? Foi muito importante a fala de mãe Gardênia, por quê? Imagine o seguinte, uma pessoa que deixa de muitas vezes botar o pão na sua família, dividir o pão da sua família para abrir um tempo para receber pessoas que nunca viu na vida. De dormir no chão para que dê a oportunidade dessas pessoas que estavam na rua dormir em sua rede. De pessoas que abrem, como mãe Gardênia, sua casa de morada, que muitas mora com sua família naquela casa, hoje mais não, mas morou muito tempo onde fica o terreiro, que abre a sua casa particular para fazer um culto, para desconhecidos, fazendo louvando os seus ancestrais, em prol da cura, sem cobrar R$1. Aí, se tem você... uma acarajé que é maravilhoso, não? E aí, se você soubesse, você me dizer aí o que é mais divino do que isso, com a maior presença de Deus, ou da espiritualidade melhor do que isso, né? Então, nós temos, sim, fatos, né, de sacerdotes. Existem pessoas boas e más em qualquer canto. Todas as religiões. Advogado, médico, todo canto. Somos humanos. Agora, isso não apaga a importância da origem, do fundamento e da missão dessa belíssima religião que é a Umbanda e dos desafios que as mulheres, como mães, todos os desafios que, além de desafios de mulheres, desafios de mãe de santo, que como Mãe Balbina e Mãe Gardênia, e todas as mães de santo aqui representadas por essas duas figuras maravilhosas. Mãe Gardênia, muito obrigado. Muito obrigado, Mãe Gardênia. Parabéns. Foi um prazer falar com a senhora. Parabéns. Que é muito importante essa questão do programa, porque esse papo, esses desafios foram eternizados, agora é um documento público, está na TV pública estadual, que recebe verbo federal, né? Então, está registrado publicamente os desafios que a senhora, Mãe Balbina, e todas as mulheres aí levam, e o recado da senhora. O microfone da senhora, a senhora pode fazer as considerações. Eu quero agradecer, né, a TVC, Pai Bernardo, você, a todos, né? Essa equipe. Você, o cara não sabe o nome, Roberto, né? Roberto. Então, quero agradecer, né? E dizer que a Umbanda é paz e amor, né? 116 anos da Umbanda, onde a casa está completando 68 anos de existência. Eita! Desde 1956, fundado por Mãe Balbina do Caboclo Rei dos Índios. E eu quero deixar assim uma mensagem que seja assim, todos nós sejamos abençoados pela espiritualidade, pelo nosso Pai Oxalá, que minha mãe Ansã e Parreoiá, que ela possa abençoar, que ela possa levar todo o vento contrário que tiver contra nós. E que
Iansã é movimento, né? E mãe Balbina, que hoje é uma estrela para todos nós, para mim, para todos, né, que conheceu o trabalho dessa mulher guerreira. Então, muito obrigado, agradeço a todos. Nós que agradecemos, muito agradecemos. Obrigado, Roberto. Já conectamos? Claro, obrigado a você que recebeu mais uma vez, abriu as portas da sua casa nesse domingão, descansando com a família, ou tá trabalhando, mas abriu as portas aí da sua vida para a gente, para receber essa mensagem bacana. Então, se você é da religião, esteja aqui representado. Se você não é da religião, pense um pouco sobre tudo que foi falado aqui. Com certeza. Até o próximo programa.